Pai, nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Senhor, e Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Queremos declarar o nosso amor a Ti, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que as nossas vidas sem a Sua presença não tem sentido, não tem propósito, Senhor, mas o Senhor é a razão da nossa existência. E obrigado porque o Senhor tem plantado também no nosso espírito um propósito eterno para o qual nós devemos viver, Senhor. Deus, eu oro que durante esse tempo o Senhor possa nos ungir para que resgatemos isso, Senhor. Senhor, nós não queremos desperdiçar os dias da nossa vida vivendo ao léu, sem algo realmente que faça queimar uma paixão nos nossos corações. Senhor, queremos viver abundantemente, Senhor, ligados aos Seus planos, Senhor, ligados aos Teus pensamentos. Por isso eu oro que realmente, Senhor, todo esse mover que o Senhor tem feito nas nossas vidas de libertação, Senhor, que isso possa desencadear e destrancar nas nossas vidas esse propósito, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, Senhor. Colocamos também esse tempo agora, quando nós vamos compartilhar a Sua palavra. Senhor, tem misericórdia. Senhor, que a Sua inspiração venha com abundância nas nossas vidas. Senhor, desperta o nosso ser para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento. Dá-nos, ó Deus, toda a sensibilidade ao Senhor. Senhor, que a Sua palavra realmente possa gerar vida nos nossos corações. Senhor, e que o Seu nome seja glorificado, que os Seus propósitos se cumpram, que os Teus desígnios se estabeleçam nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você quiser, você pode abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 139. Gostaria de falar sobre viver no propósito de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Na verdade, o que nós percebemos aqui são dois tipos diferentes de livros. Um livro é o livro dos planos de Deus, aquilo que Deus prescreveu para você quando você estava no útero da sua mãe. E agora nós percebemos um outro livro, que é o livro das nossas obras. Eu não sei se você pode perceber, mas pode acontecer uma grande dissintonia, defasagem entre um livro e outro. Eu fico imaginando, será que aquilo que Deus prescreveu para as nossas vidas está de acordo com aquilo que nós escolhemos obrar para Ele? Mas eu quero caminhar nesse texto com você do Salmo 139, eu quero andar sobre essas águas com você, porque esse texto, ele fala realmente de um conflito muito forte que Davi estava passando. E uma coisa que eu acho linda no caráter de Davi, é que Davi tinha um coração muito aberto, e ele expressava realmente esses momentos difíceis de conflito que muitas vezes ele estava passando. E eu creio que isso que Davi passou é algo muito profético, porque muitos de nós, de repente, nos encontramos na mesma situação. E no verso 1 ele começa dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Essa palavra sondar, no original, no hebraico, significa você desvirar a face oculta. Sabe aquele lado que ninguém consegue ver, que ninguém consegue perceber? Aquele lado oculto das coisas, das pessoas,
aquilo que ninguém pode discernir, ele está dizendo assim, que Deus discerne, que ele vê. Senhor, tu me sondas. O Senhor me conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Deus conhece a nossa face oculta. E tu, Senhor, já conheces toda. Deus conhece os nossos pensamentos e as nossas palavras. Toda a nossa imaginação é infinitamente menor do que o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala que Deus fará por nós abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu infinito poder que em nós opera. Mas muitas vezes nós pensamos que os nossos sonhos são grandes demais. Irmãos, que mediocridade. Senhor, mas eu acho que eu estou sonhando alto demais, Senhor. É isso aqui, perto da grandeza de Deus. Deus é muito maior que os nossos sonhos, imaginações, muito maior que as nossas palavras, que as nossas orações, que as nossas pregações. Muito maior. Irmãos, Deus não se limita às nossas orações e pregações. A graça e a misericórdia dele superabundam em todas essas coisas. Às vezes eu me surpreendo vendo Deus respondendo orações que eu não fiz. É um paradoxo, né? Mas é verdade. Eu me lembro, há um tempo atrás, de repente, ganhei uma viagem para Israel. Aí a Pantera falou assim, né? Mas eu que oro e eu sei que ganha. Eu falei, pois é, eu nunca orei. E Deus respondeu uma oração que eu nunca fiz. Isso é a bondade de Deus. Irmãos, Deus fará abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é muito maior que as nossas orações, sonhos e imaginações. Ele conhece as suas queixas. Ele conhece as suas necessidades, os seus desejos, os seus sentimentos. Ele conhece de uma maneira amorosa, identificadora, paterna. Ele sabe das suas necessidades. Muitas vezes ele não vai te paternalizar. Ele não vai te dar tudo o que você quer, porque ele não quer te destruir. Mas no tempo certo, ele vai surpreender você com o amor dele. Você pode estar certo disso. E diante, então, de todo esse conhecimento, Davi, ele declara, ele fala, tal conhecimento... Aquelas árvores que simbolizam a vida das pessoas que morreram, essas árvores são exatamente as alfarrobas, porque são símbolos da vida e da graça de Deus. Porque no deserto ali, principalmente no deserto da Judéia, onde não nasce nada, tudo pedra, as alfarrobas nascem. Produziu alimento. Alguns acreditam que esse gafanhoto, essa vagem, era exatamente o que João Batista se alimentava no deserto. Mas esse homem, nem isso, nem as bolas de alfarroba, que era dada para os porcos, ele tinha. Isso, na cultura judaica, demonstra que ele estava numa situação de total desgraça e morte. Mas eu te pergunto, Deus estava com esse filho pródigo? Deus estava com ele. Se fizer a minha cama no inferno, lá estava. Esse homem caiu em si, se arrependeu. Ele disse, pequei contra os céus e pequei contra o meu pai, porque Deus estava naquele lugar. Ele fala, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ainda que eu me detenha nos confins dos mares. Eu me lembro aqui de Jonas. Acho que o homem que fugiu mais rápido na Bíblia foi Jonas, né? Jonas capítulo 1, versos 1 e 2, é o chamado de Deus para Jonas e a Nínive, e trazer uma mensagem de arrependimento. No versículo 3, a Bíblia fala assim, fugiu Jonas da face do Senhor. No terceiro versículo do primeiro capítulo, o cara já fugiu. E ali então ele foi lançado no mar, engolido por um grande peixe.
E quando ele estava sepultado no ventre desse grande peixe, nas profundezas do mar, Deus estava ali? Estava. A Bíblia fala que Jonas orou. Só no capítulo 3 ele foi orar. Jonas orou e Deus ouviu. O peixe vomitou ele na praia certa. Praia de Nínive. Não te aconselho a ir para o seu chamado de peixe. Você vai chegar com um cheiro bem desagradável. Não é verdade? 3 dias na barriga de um peixe para dominar sobre essa terra. Através dos princípios de Deus. De amar, servir, dar, renunciar, não é verdade? Sendo imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio, para a gente exercer domínio sobre a terra. Existe uma condição, imagem e semelhança moral de Deus. Como é que Jesus conquistou a terra para Deus? Como é que ele conquistou e comprou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações para Deus? Como é que ele dominou a terra? Servindo. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É assim, irmãos, que nós vamos conquistar essa terra, descalços. É descalços que nós vamos pisar as nações, servindo, amando. E é isso que Davi nos fala no verso 16. Ele fala, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, ele fala. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então aqui Davi lança um conceito de plano, dizendo que Deus, no período da nossa gravidez, escreveu no seu livro o propósito para o qual nós deveríamos viver. E esse é o ponto máximo desse salmo. Atingir a sublimidade de conhecer o propósito pessoal de Deus para cada um de nós. Davi está dizendo que apesar de sermos donos da nossa própria vida, só Deus conhece o verdadeiro propósito para o qual e pelo qual nós fomos criados. Só Ele conhece. Só Ele sabe nos realizar 100%. E eu acredito que existem pelo menos 3 livros para todo ser humano. O primeiro livro é esse aqui, a Bíblia. A palavra escrita e revelada de Deus. O Logos de Deus. E a Bíblia é o nosso manual de construção e funcionamento. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida, tribulação, cada aflição que você passa, por amor a Jesus, dentro do propósito de Deus. Isso vai refletir num peso eterno de glória por toda a sua eternidade. Eu não sei se você pode imaginar o que é isso. Por isso que quando os apóstolos foram açoitados pelos fariseus, eles saíram pulando de alegria, fomos dignos de padecer pelo nome de Jesus. Hoje, qualquer dificuldade que o crente passa, ele está choramingando. Irmãos, nós temos que nos alegrar de sermos herdeiros dos sofrimentos de Cristo. Sabe qual que é o principal motivo pelo qual tantas pessoas hoje estão frustradas, deprimidas, doentes, vivendo uma vida ausente de expectativas? É porque essas pessoas não estão linkadas no propósito de Deus. Começam a ter uma sobrevida. Começam não a viver, mas a sobreviver. Estão fracassando estrondosamente em como construir as suas personalidades e viver as suas vidas. Hoje a gente vê os hospitais cheios, manicômios cheios, cadeias cheias, tantas pessoas fracassando em viver a vida. Pessoas que foram decepadas, desligadas do propósito de Deus. Irmãos, eu creio que Deus coloca um sonho e uma paixão dentro de cada pessoa, dentro de cada um aqui de nós. Deus colocou um sonho e uma paixão. E isso se manifesta, principalmente na nossa juventude.
É por isso que a Bíblia fala que os jovens terão visões. Não quer dizer que os jovens vão ficar vendo lá quantas asas tem um querubim, quantos olhos tem um anjo. Não. Estou falando de visões, projetos, objetivos para a vida. Eu creio que Deus está levantando essa geração profética hoje. Pessoas que cedo estão se levantando com objetividade em relação ao propósito para o qual elas vão gastar as suas vidas. Deus está levantando pessoas assim. Pessoas dispostas realmente a pagar o preço. Para que Deus criou você? Qual o propósito dele para você? O que nós percebemos na Bíblia é que Satanás vai usar de todos. Eram alguns livros, a minha capa e uns pergaminhos. Foi tudo que me sobrou. Mas o que aconteceu com você? Ele ia dizer assim, olha, Senhor, teve uma época na minha vida que eu precisei de fazer uma decisão. E eu reputei tudo que eu tinha como perda, como esterco, para que eu pudesse alcançar a sua sabedoria e dar a minha vida pelos gentios. Eu terminei a minha vida sem nada, mas eu implantei uma igreja em Corinto, outra em Éfeso. Ali estão aqueles carcereiros, quando lá em Filipos o Senhor fez a cadeia tremer onde nós estávamos presos, e ele e a família dele se converteram, estão ali. Em Listra eu fui apedrejado até quase morrer, mas no poder do Espírito Santo, aquele coxo se levantou e creu no Senhor, e por causa da fé dele, muitos hoje também estão aqui. Mas espera aí, como é que é o seu nome mesmo? Senhor, meu nome era Saulo, o perseguidor da igreja. Mas um dia, eu tive uma visão celestial, Senhor. Eu não consultei nem carne nem sangue, eu fui obediente a essa visão. E por isso eu posso te dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que não tem palavras mais poderosas do que essa que Paulo disse. Pressentindo a sua morte, ele fala para Timóteo, a minha vida está sendo derramada como libação sobre o sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Mas saiba de uma coisa, Timóteo, eu combati, não o mal, mas o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. Eu não sei o que você vai dizer para Deus nesse grande dia. O que você foi nesse mundo. Ah, Senhor, eu fui um crente que assistia os cultos todos os domingos. Não sei o que você vai dizer. Senhor, nós queremos trazer esse grande dia do futuro para hoje. Senhor, queremos nos ver diante desse trono. Senhor, porque ainda temos tanta coisa pela frente. Senhor, e nós não queremos frustrar, Senhor, aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor desenhou com tanto carinho, artesanalmente para cada um de nós. Senhor, foi com tanto carinho, com tanto cuidado, que dia a dia o Senhor elaborou um plano tremendo. Os seus pensamentos são pensamentos de paz para conosco. Senhor, vem com a sua presença. Eu gostaria que agora você pudesse ouvir o que o Espírito Santo vai te falar. Eu creio que Deus vai dar para você alguma diretriz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Abre os olhos da nossa alma, do nosso entendimento, do nosso espírito. Visões, a visão das nações, a liberação do dom ministerial, das manifestações do Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra profética, operação de milagres, de maravilhas, fé, dons de curar, línguas estranhas, línguas estrangeiras, interpretação de línguas, socorros. Libera, Senhor. Ministério apostólico, profético,
pastoral, evangelístico, de ensino. Libera, Senhor. Libertadores, intercessores, destrancadores de dons, rompedores de fronteiras. Libera, Senhor, os parteiros, as parteiras, aqueles que não vão deixar os novos projetos morrer, que não vão deixar os novos convertidos morrerem, os parteiros e as parteiras. Libera, Senhor, profissionais liberais, libera empresários que vão fazer diferença no mundo dos negócios, políticos que vão fazer diferença nesse mundo tão corrompido da política. Ouça a voz dele. Ele quer mostrar a você quem você é nele. Quem você é nele. Eu creio que Deus está liberando sobre algumas pessoas um dom de estrategista. Algumas pessoas vão ser levantadas como estrategistas em batalha e guerra espiritual para a conquista de cidades. Deus vai te dar uma inteligência espiritual profunda. Deus vai te dar uma perícia para você discernir as bases, os pilares da ação demoníaca em cidades. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Começa a se render diante dele. Renova a sua aliança com ele. Renova a sua aliança. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Creio que Deus está liberando sobre a sua vida essa unção de Davi. A harpa de Deus numa mão e a espada de Golias na outra.